E hoje no Inferno recebemos um médico, Bruno Maia, para nos falar sobre o tema mais gentil da atualidade. Boa noite, Bruno. Bem-vindo ao Inferno. Obrigado pelo convite. Se há nome que não faz jus a certas declarações, ele é gentil, neste caso. Não é nada gentil. Muito bem. Como é que o médico, só para abrirmos a conversa, olha para estas declarações de Gentil Martins ao dizer... Primeiro, as pessoas quase nem repararam nisso, ele é contra o aborto em qualquer fase. Exatamente. Portanto, haverá muita mulher que não deve ter gostado de ouvir. Mulher e homem, isto não tem a ver com género. Para além disso, só para lembrar, disse também que a homossexualidade é uma anomalia. Exatamente. E também chamou estupor moral a Ronaldo. Ao Cristiano Ronaldo. Imagino que o Ronaldo não me preocupe tanto... Não, quer dizer, preocupa-me um bocadinho aquilo que é o significado que ele atribui às coisas, não é? Portanto, um homem poder ter filhos ou poder escolher ter filhos com ou sem uma mulher, com ou sem uma mãe, chamar-lhe estupor moral, acho que é deselegante e acho que é injusto para o próprio Ronaldo. Mas pronto, passando à frente dessa E quanto ao resto? Quanto ao resto, eu acho que há aqui várias coisas que nós devíamos refletir. Primeiro, é de facto a situação do aborto que nós estamos a falar há pouco, mas que é absolutamente chocante no meu entender. Portanto, o Dr. Gentil Martins defende que uma mulher que é violada... Tem que ter o filho. Tem que ter o filho do violador. Eu acho que isso é absolutamente chocante. No meu entender, eu acho que para a maioria das pessoas também é absolutamente chocante. Em relação à questão da homossexualidade, há aqui duas vertentes. Não é só o apelidar de anomalia, anormais, não é? Os homossexuais, é isto que ele faz, é chamar anormais aos homossexuais. Ou pelo menos anómalos, não é? Para sermos literais. Exatamente. É também a questão científica ou de correção ou de boas práticas em medicina, digamos assim. Epá, nós estamos em 2017. Isso aqui há mais de 40 anos que a... Não. Foi em 1973 que a Associação Americana de Psiquiatria decidiu descaracterizar a homossexualidade como doença. Nós, em Portugal, ainda estávamos em ditadura. Sim, foi quando Marcelo Caetano. Exatamente. Sim. E, portanto, foi em 1973, nós estamos em 2017 e temos um médico que foi bastonário da Ordem dos Médicos e que ainda é capaz de dizer que a homossexualidade é uma anomalia. E nós, em medicina, quando falamos em anomalia, falamos em patologia, em doença, em princípio. Portanto, quando muita gente argumenta, mas então já não há direito a ter uma opinião, a pergunta que eu faço é a seguinte: isto é equiparável a um físico vir dizer realmente a molécula da água são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, mas eu acho isso uma anormalidade. Sim, é equivalente? É equivalente, é exatamente a mesma equivalência. Aliás, não é uma questão de opinião, é uma questão de validação científica, de uma prática, portanto... Quando um indivíduo se apresenta perante um jornal e se identifica como médico, sim, e é reconhecido, pelo menos no grupo profissional a que pertence, como médico, sendo que já foi bastonário, portanto o reconhecimento até é um reconhecimento forte. E esse indivíduo tem de saber exatamente aquilo que tem de dizer ou aquilo que tem de defender, em termos científicos, pelo menos, ou pelo menos à luz dos conhecimentos atuais. E, portanto, aquilo que ele disse é equivalente ao que o médico Pinto Coelho, há umas semanas atrás, disse em relação à água do mar e que devíamos beber água do mar e que todos devemos apanhar escaldões para fazer muito bem à pele. Alguém que diga ao seu doutor, já agora manda aqui, isso é um recado meu. A água do mar não tem os 100 e tal, como dizia, elementos da tabela periódica. A tabela periódica tem 90 e tal, que são os que a gente conhece, e depois há outros sintetizados em laboratório que também constam da tabela periódica, mas não estão na água do mar. Só para corrigir. Mas pronto, já agora, como é que repara ou como é que avalia a atuação da Ordem dos Médicos? Porque ela foi uma na sequência da entrevista a Manuel Pinto Coelho, ao Expresso, curiosamente. Sim, o Expresso parece que atrai. E parece ser outra agora em relação a Gentil Martins. 2 pesos e 2 medidas ou ainda é cedo para dizer isso? Vamos ver. Vamos ver por 2 razões essenciais. Parece que há um período após o qual a Ordem dos Médicos precisa para poder instalar um processo sobre declarações públicas de algum dos seus associados. Portanto, daremos tempo à Ordem dos Médicos para reagir, talvez. Agora, numa primeira reação, aquilo que o bastonário diz não foi exatamente... E agora não estou a falar de processo, estou a falar em relação às declarações públicas do nosso atual bastonário. Aquilo que ele disse em relação a Pinto Coelho não é exatamente a mesma coisa que ele diz em relação a Gentil Martins. Portanto, um tem de ser instruído processualmente, o Pinto Coelho, imediatamente. E este tem, de certa forma, um perdão pela sua idade e pelo seu posto e também tem um perdão devido à sua liberdade de expressão, ao direito à sua liberdade de expressão. É curioso que eu tenho visto algumas pessoas, muito bondosamente, provavelmente, a tentar justificar as declarações de Gentil Martins, até no meu Facebook, pessoas a dizer isso é da senilidade, isso é, a pessoa já é antiga, o que é de algum modo também insultá-lo. E é grave, é uma discriminação para as pessoas que são mais velhas, é uma discriminação para as pessoas que têm doença.
nomeadamente as demências, e, portanto, se Gentil Martins assume dar uma entrevista para o Expresso, nós temos de o tomar a sério, ponto final. E o ponto de vista de Daniel Oliveira, que é curioso, o Daniel Oliveira, o comentador e jornalista, ele diz uma coisa num texto que publicou, salvo erro, hoje ou ontem à noite, quase como, eu não sei porque é que tanto sururu à volta disto, porque de uma pessoa com aquela idade, que vem de outro tempo, provavelmente nunca vai aceitar estas coisas e eu não estou assim tão chocado. Mas depois também sublinha outra coisa. Mas repare que nas redes sociais o grande choque é com o Ronaldo e não é com a homossexualidade. Pois, está certo. E isso é um bocadinho preocupante. Mas, ainda que eu perceba o que o Daniel Oliveira diz, que de facto o Gentil Martins tem 87 anos, é de outro tempo, etc., e que a gente possa dar algumas desculpas, não é com o Gentil Martins que eu estou preocupado. É com as pessoas que o leem, é com os outros médicos que o defendem, é com todas as outras pessoas que vão ler e levar com aquilo, não é? E todos os adolescentes e jovens homossexuais que vão lidar com aquilo e que mais uma vez vão crescer em 2017 a saber que há pessoas que acham que eles são uns anormais, que têm um desvio da personalidade e que se calhar deviam ser tratados, não sei. Viu a resposta no dia. Não é bem uma resposta, é mais uma reação eu vou outra vez usar a palavra sururu, porque eu estou com falta de palavras. O sururu que provocou a entrevista. Depois, Gentil Martins, no dia seguinte, publicou mais um texto. No fundo, a repisar o que disse. Sim, não melhorou nada. No fundo, não melhorou nada. Como é que um médico pode ter opiniões tão contra aquilo que é a aceitação do discurso médico? Ou seja, aquilo que é o mainstream do discurso médico, Sim. que é como é que um médico pode estar há tanto tempo a dizer coisas contra o aborto, contra isto e contra aquilo? Ou seja, como é que um médico que é contra estas verdades, se quiser, Sim. pode expressá-las? É uma pergunta que se põe. É verdade. E é difícil nós distinguirmos, porque, vamos lá ser honestos, ninguém é um indivíduo e depois um profissional. Sim. Nem o Aurélio, nem eu, em lado nenhum. Sim. Ninguém é ninguém. E, portanto, uma pessoa que tem responsabilidades públicas tem de medir as palavras, ponto final. E, portanto, eu não posso chegar aqui, sentar-me e dizer aquilo que bem entendo. Mas acha que ele também diz isto porque sabe do peso que tem institucional? É o doutor Gentil. É o doutor Gentil. E é o doutor Gentil Martins. Vai ficar impunemente... E ele sabe que vai ficar impune, ele sabe que as suas palavras correspondem a uma agenda dele, não é? A uma ideologia dele, e sabe que, ao não ser tocado... Aliás, esta polémica até o serve. Aliás, há uma série de polémicas. Isto não foi a primeira, não é? Sim. Pois a outra senhora que era psicóloga, ou outra senhora que também é psicóloga, que agora chama Gentil Martins. Portanto, há uma série de respostas ultimamente em relação a vários assuntos. Parece que a gente depois gosta de aproveitar um momento para ter fama, nem que seja pelos piores motivos, não é? Também é verdade. Sim, isso também é verdade. Isto era bom que se a gente tivesse mais tempo ainda falávamos do politicamente correto, mas já não temos. O nosso tempo esgotou-se. Bruno, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Gostaste deste vídeo? Então é simples. Subscreve, partilha, assina, põe like e vê mais.